Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Jorge e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje, no primeiro episódio de 2024, a gente vai falar sobre experimentação e growth. Será que 2024 é o ano de growth? 2023 foi o ano de Product Ops. Então, 2024 será que é ano de Product Growth? Se for, a gente está começando muito bem, porque a gente está trazendo uma das referências em growth e experimentação do país nesse humilde podcast. Comigo, aqui para conversar com a Fernanda, Júlia Souza. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, espero que a gente acerte aí mais uma previsão. As do fim do ano e as do começo. Isso. Eu acho que 2024 é o ano de Project Growth. Eu acho que, né, já tudo que tinha pra dar errado já deu, né? Vamos ver se a galera aprende. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e deixe seu curtir. Se inscreveu e ativou o sininho, só a partir daí é só deixar o curtir e comentar, tá bom? Isso nos ajuda muito no algoritmo. Então, muito obrigado. Siga no LinkedIn Júlia Souza e Fernanda Monsó, sobrenome top, Monsó, no LinkedIn, o link tá na descrição. E agora a gente vai conversar com a Fernanda. Ô Fê, você tá bem? Oi. Muito obrigado, viu, pela presença. Tô bem, tô muito feliz de estar aqui. A felicidade é minha, que isso. Ô Fê, antes da gente entrar mais sobre a questão de experimentação e growth, muito se fala na área de produtos sobre experimentação. Uhum. Muito se fala também sobre uma cultura, a tal cultura de experimentação que muitas das vezes tá ali, virou um buzzword, né, em alguns lugares, junto com cultura de produto. Cultura de produto, cultura de experimentação, cultura data-driven, muitas culturas para uma empresa ter. O que é uma cultura de experimentação e por que ela é tão importante? Legal. Bom, o que eu acho sobre cultura de experimentação é que quando a gente tem instituído na empresa e nos nossos valores de que a gente não toma decisões sem ter resultados e ter dados baseados nisso. Então, quando a gente fala de cultura de experimentação, a gente testa, a gente mede resultados e aí sim a gente dá o próximo passo. É muito comum a gente ver hoje em dia, nessa sede aí por ter a cultura de experimentação, por querer experimentar a qualquer custo, às vezes as pessoas elas planejando experimentos que nem fazem tanto sentido. Então a pessoa ela pensa assim, isso aqui eu preciso experimentar, isso aqui eu preciso testar porque eu tenho uma cultura de experimentação, isso aqui eu ouvi que meu cliente quer. E na verdade, ela nem tem uma hipótese bem definida, acaba rodando um experimento, acaba gastando tempo do time, e aí você analisa os resultados e fala, nossa, mas não faz sentido, porque não era isso que eu queria medir. E aí você tem que fazer tudo de novo. Então, pra mim, assim, a cultura de experimentação não é só o fato de você testar, mas é o fato de você saber por que você está testando e você ter o foco em aprendizado. Você não tem foco em ganhar a conversão, você não tem foco em, sei lá, diminuir churn. Não é esse o foco. O foco é você aprender o que te faz ganhar conversão. Aprender o que move o seu ponteiro do churn. É para isso que serve a cultura de experimentação. Em 2023, dado o ano ser o ano da eficiência, devido ao Marquinhos Zuckerberg ter vazado um memorando falando que a meta deveria ser mais eficiente, devido a ter muitos gerentes gerenciando gerentes, se criou-se essa questão de o ano da eficiência, ponto. Tá. Com isso, abriu-se algumas coisas como o ano do Project Ops. O Project Ops é um papel que tende a trazer essa eficiência para as empresas, etc, etc. Passado isso, se criou-se toda essa questão de essa aura, digamos assim, de essa mística de que ano da eficiência, e começou a pipocar muitos conteúdos sobre Project Ops atrelado à eficiência, como um papel que faz a conexão entre o operacional e o tático e o estratégico e gera essa eficiência, tal, não sei o quê. Ok, passado isso, 2024 seria o ano da experimentação e de growth, dado que a gente continua querendo ter eficiência, só que agora baseado em dados e sabendo o que quer fazer de fato? Bom,
como a gente conversou aí sobre os impactos da eficiência e no quanto a gente precisa, de fato, realmente não perder tempo, né, e entender qual é o nosso próximo passo e que esse próximo passo seja muito planejado, muito bem definido, eu acho que isso conecta muito com a experimentação, né, com o mundo da experimentação. Eu já trabalhei em time de growth que não tomava decisão de stack ranking sem ter muito bem definido ali qual que era a matriz de esforço e impacto, a gente chamava até de matriz Rice, e tudo isso que vinha dali de impacto, alcance, tudo que a gente colocava ali vinha de dados de experimentos passados. E aí toda vez que a gente não tinha um experimento que suportasse essa decisão, que colocasse ali um dado concreto, a gente baixava muito o nível de confiança daquela bet. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de cultura de experimentação e quando a gente leva isso para o mundo de growth, isso ajuda muito a gente a entender o que converte mais, o que traz mais, qual parte do fluxo está causando o maior número de drop. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver e que tem potencial aí para vocês acertarem as previsões. Ô, Júlia, então, o ano do Project Growth. Vem aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que a gente vai equilibrar a experimentação com as coisas que tem que rodar no dia a dia? Essa é a minha dúvida. Boa, Júlia. Ô, Fê, como que lida para equilibrar os pratinhos? Porque, ô, Júlia, não sei se essa foi a sua... Você quer saber que pô, tem tanta coisa para fazer, como que encaixa a experimentação na sprint? Ou não encaixa na sprint, no Bumba Meu Boi, de forma clandestina que faz experimentos? Não, na verdade, o experimento ele tá ali justamente para te ajudar, né? Ele não tem que ser uma coisa que você tem que fazer, que você tem que colocar ali na sua sprint falando, não, deixa eu deixar aqui 20% do meu tempo para experimentação. É óbvio que a gente tem cenários diferentes de time, a gente tem times que estão trabalhando ali em simplesmente deixar o produto no ar. Então, a gente está falando de Stability Index e tudo mais, e a gente não tem muito espaço para experimentar. Meu produto precisa funcionar. Eu não estou querendo melhorar, eu não estou querendo dar uma experiência diferente, eu não estou querendo testar algo novo. Então, acho que se é esse o momento do produto, beleza, não tem muito o que fazer, nem cabe experimentação, é algo que a gente teria que caçar ali um espacinho no roadmap para colocar e forçar o time. Agora, qualquer cenário diferente desse, então, se eu quero fazer uma alteração, se eu quero ganhar, né, custos, reduzir custos, se eu quero ser mais eficiente, se eu quero ter mais conversão, se eu quero atingir um novo público, então, eu já rodei experimentos que, no geral, quando eu olhava assim para a população como um todo, eu tinha uma queda em conversão. Ele era pior para o meu negócio. Só que, como eu queria atingir um público muito específico, eu tive que rolloutar, porque para aquele público fazia sentido, para aquele público convertia mais, eu consegui chegar num novo território com isso. Então, assim, você tem que casar isso com o seu momento. Ele não tem que ser uma obrigação, uma coisa do tipo, eu preciso achar um espaço aqui. Tem que ser mais uma coisa do tipo, eu sei que eu preciso chegar nesse lugar. Como que eu vou chegar lá? E o experimento, na verdade, deveria te empurrar e te ajudar a chegar ali. Então, assim, resumindo, né? Se você tá num momento de deixar o produto no ar e fazer ele funcionar, talvez, de fato, você não tenha muito o que experimentar, né? Não seja o momento, isso vai acabar atrapalhando aí o seu roadmap. Mas qualquer situação diferente disso, se você está querendo fazer qualquer tipo de melhoria, se está querendo ganhar um território novo, está querendo ganhar conversão, está querendo reduzir custo, está querendo fazer algum tipo de checagem, digamos assim, o experimento ele tá ali justamente para te ajudar e para validar se o que você está pensando faz sentido. Eu acho que ele é uma ferramenta poderosa na construção de roadmap, porque ele dá pra gente um insumo de confiança, né? Você fala assim, não, isso eu tenho evidência de que é por aqui. Eu posso ir por esse caminho porque eu já vi que isso me dá resultados positivos. Diferente de quando a gente simplesmente cria hipóteses, e aí a gente pode até falar mais sobre isso depois, mas assim, as nossas hipóteses normalmente são super enviesadas, nós somos as pessoas que a gente trabalha com o produto, e a gente acha que sabe que o cliente que vai estar vendo seu produto pela primeira vez, como ele vai se sentir, como ele vai usar. E aí a gente cria uma hipótese a partir daí, traça todo um roadmap para melhorar em cima disso, porque meu produto não fez X integração. O cliente nem sabe que isso seria uma possibilidade. E vai fazendo e não vai ganhando o resultado que você espera. Por quê? Porque você não tem nenhum dado de confirmação de que você está indo no caminho correto. O experimento ele vem para te dar isso.
Acho que a gente iniciou já o episódio de uma maneira, que já tem algumas, eu diria que é uma aula, só essas 2, 3 respostas da Fê já se encaixa em aula sobre experimentação e sobre growth. Antes da gente se aprofundar, e a Júlia está com seu caderninho pronta com várias perguntas, ô Fê, qual é a sua história? Legal. Bom, eu sou formada em engenharia civil, nada a ver, mas eu gosto de dizer que eu sou formada em engenharia bancária, porque desde o final da minha faculdade eu fui para o mercado financeiro, eu passei por alguns bancos, passei pelo Santander, passei pelo Safra, sempre trabalhei em time de produto. A estrutura desses bancos mais tradicionais, ela não é como a gente tem hoje onde eu tô, né, no Nubank, mas lá eu fazia uma função entre o que era um BA e o que é um PM. E aí eu vim para o Nubank já como BA e tô no Nubank desde 2020, vão fazer 4 anos agora. E já passei pelo time de Growth e hoje eu trabalho no time de conta. Trabalhei com muita experimentação em Growth, então acho que é por isso que eu gosto bastante desse tema e gosto de falar sobre isso. Ô, Fer, você falou sobre criar hipóteses, eu acho que tem, talvez para tangibilizar mais, como que é o processo para... E aí eu acho que talvez a gente possa focar aqui em um processo para criar uma hipótese e depois o processo para criar um bom teste para invalidar a hipótese, enfim, para entender melhor o que está acontecendo. Como é que é esse processo para desenvolver, para bolar as hipóteses, principalmente para evitar os vieses, igual você falou, porque eu acho que esse é o que mais acontece, né? A gente criar as nossas hipóteses sem muito embasamento, ou sei lá, usando as fontes boas da nossa cabeça e elas ficarem super cheias de viés. Exatamente. Eu acho que assim, se você tem uma boa hipótese, praticamente você já tem um bom experimento, eu diria isso, assim, acho que você já andou aí uns 30, 40% no caminho de um bom experimento. E como que você monta, né? Aí tá o X da questão. Depende muito do nível de maturidade do produto, depende muito de como o seu time tá estafado. Eu sei que às vezes a gente fala assim, você pode se basear em pesquisa com o cliente, mas às vezes você não tem staffing para fazer pesquisa com o cliente ali naquele momento, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é você saber que, beleza, talvez as suas primeiras hipóteses, elas não sejam as melhores do mundo, você vai partir de um lugar enviesado e você vai aprender com isso. E tá tudo bem, né? Óbvio que se você tiver um time ali de CI, que se você conseguir conversar com o seu cliente, se você conseguir rodar entrevista, é o melhor dos mundos, porque você consegue entender ali onde está a dificuldade e partir desse lugar. Então, tipo, olha, eu sei que aqui parece ter uma dificuldade no meu fluxo, esse pedaço aqui parece não estar funcionando bem. E aí eu vou para a criação de hipóteses. Mas ainda que você não tenha, é importante você ter em mente o seguinte, que a hipótese, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. O que eu quero dizer com isso? Eu uso muito o framework do se, então, por quê? Então, por exemplo, imagina que eu tô lá no meu site e eu quero aumentar o número de vendas. E aí, para isso, eu vou aumentar o botão do checkout, do comprar. Ele era pequeno, eu vou deixar ele maior. A minha hipótese eu poderia colocar um experimento assim, quero aumentar o tamanho do botão. E aí você vai lá e quer aumentar o tamanho do botão, e aí você passa isso para design aumenta, deixa o botão que era amarelo, coloca roxo, tal, não sei o quê, e muda 1 milhão de coisas. Quando você coloca eu quero aumentar o tamanho do botão, não fica claro nem para você, nem para o seu time o que você está esperando com isso. Quando você usa um framing, então você coloca, se eu aumentar o tamanho do botão, então eu vou aumentar o número de vendas, porque esse botão estará mais visível. Você entende que aqui a gente foi para um ambiente de aprendizado? Porque não tem a ver com o tamanho do botão, tem a ver com o botão estar mais visível. Então, não necessariamente eu precisaria aumentar o tamanho. Ou se esse teste não der certo, eu posso mudar a posição. Eu posso mudar a cor do botão, eu posso fazer alguma outra coisa. A minha hipótese aqui não gira só em torno do tamanho, gira em torno da visibilidade. Então, primeiro que eu já parto daí, de que eu acho que eu não tenho muitas vendas, não é porque meu site está com bug, não é porque meu produto é ruim, não é por qualquer outro motivo, é porque meu botão não é visível. É isso que eu tô falando com essa hipótese. A segunda é que para o seu time de análise, e até para você mesmo, já está muito claro o que você espera com esse experimento. Eu quero ter um maior número de vendas.
E aí, por que é importante a gente falar isso? Porque às vezes você aumenta o tamanho do botão e você tem mais gente indo para o carrinho. Então você clicou ali em checkout, eu tenho mais visitas no meu carrinho, mas eu não aumentei meu número de vendas. Então veja que a gente aprende que o tamanho do botão não está relacionado com o número de vendas. Ele está relacionado com mais checkout, ele está relacionado com ir para o próximo nível e tudo mais, beleza. Mas talvez o meu número de vendas não esteja bom o suficiente por conta do meu valor de frete, por conta do valor do meu produto. Eu não sei, a gente cria outras hipóteses daí. Mas só de colocar num frame bem adequado, a gente consegue aprender muito mais. Fica claro isso? Não, tá super claro. Aliás, eu acho que essa do frame é perfeita. Fica muito claro. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta meio... Você vai olhar pra mim e falar, sério que você tá fazendo essa pergunta? Que é... Ok. Porque a gente tem muitos frames, né? Que nem a Júlia até... antes da gente gravar, a gente conversando, ela falou assim, pô, os Project Managers são bombardeados com conteúdo com frames, com várias coisas. Mas o exemplo que você deu, né? Pô, trocar a cor do botão, tal, muitas das vezes aumenta as pessoas indo para essa etapa, mas não converte. Legal, isso é um exemplo bem bacana. Mas você teria um outro exemplo de mais prático de antes, durante e depois de fazer o frame? Porque eu acredito que, assim, conversando com algumas pessoas, elas sabem criar o frame, só que elas não sabem antes e o depois desse frame, sabe? Você entende o que eu tô querendo dizer, Fê? Eu acho que sim. Eu acho que eu vou trazer um exemplo até real do Nubank, que eu já falei bastante sobre ele. E aí você me fala se era mais ou menos isso que você tá pensando, tá? A gente, quando eu trabalhava no site do Nubank, a gente tinha um formulário para abertura de conta, que ele vinha aberto ali no site. Então você entrava no nosso site e aí tinha lá, preencha aqui seu nome, seu e-mail, seu CPF, confirma o e-mail e pede para abrir a conta. E aí o time de design, ele tava um pouco insatisfeito ali, né, com a forma como isso vinha, ocupava muito espaço no nosso site, a gente não conseguia trabalhar melhor outras informações, imagens e tudo mais, porque tomava um espaço muito grande da tela. E aí eles propuseram que a gente diminuísse isso, então fizesse uma maneira quase que colapsada, a pessoa entra, preenche só um campo, que no caso era o e-mail, o nome, porque era o primeiro campo ali, preenche o nome, se ela quiser, ela clica em continuar e segue pro resto do fluxo. Então vamos testar isso, beleza. Vamos testar isso porque a gente acha que vai ter mais espaço para trabalhar outras informações no site e aí as pessoas vão converter mais. Vamos parar um pouco e entender se essa... Tá no frame, né? Tipo, se eu diminuir o tamanho do formulário, então as pessoas vão conseguir acessar mais informações sobre o Nubank e vão converter mais. Será que isso faz realmente sentido, assim? Será que no mundo de growth, do que a gente tá falando de eficiência... os usuários estão perdendo esse tempo para ler mais e tudo mais, ou quando ele entra no site do Nubank, ele já sabe quem é o Nubank é gigantesco, e ele só quer converter da maneira mais rápida possível. Então, a gente voltou e a gente redesenhou essa hipótese. Peraí, deixa eu entender se isso deixa o meu fluxo mais fluido. O cliente, ele não tá entrando ali e vendo um monte de campo, eram 4, né, mas assim, 4 campos que ele precisa preencher, ele vê um único, clique em continuar e aí ele vê o restante. Será que isso melhora a experiência de conversão? E aí, quando a gente vai para um lugar desse, esse primeiro campo ele se torna muito importante, né? Porque não é mais sobre o cliente conseguir acessar as outras informações da página e querer pesquisar sobre o Nubank dentro do site e tudo mais. É sobre aquele fluxo ser mais fluido, ele ser melhor em conversão, porque o cliente ali tem uma experiência melhor para converter. E aí o primeiro campo que ele vê que vai impulsionar ele a seguir para os outros ou não, vai desencorajar ele a seguir para os outros, se torna extremamente importante. E o que isso impacta? Que a gente para de medir só, tipo, controle, que é o formulário aberto, versus o primeiro campo sendo o nome, e a gente mede controle versus o primeiro campo sendo o nome, o primeiro campo sendo o CPF, o primeiro campo sendo o e-mail, porque a importância dada para esse primeiro campo é muito grande e a gente precisa ter certeza de que a gente está medindo o melhor efeito possível. Então, não sei se era essa a sua pergunta, mas acho que é um exemplo de... Não é só seguir o frame,
é entender o que está por trás dele e como a gente consegue adequar isso para os resultados que a gente está esperando. Era exatamente isso. Ô, Júlia, simples, não? Ficou claro agora como que faz. Ficou claro. É difícil fazer isso no dia a dia, né? Não ser atropelado, mas ficou claro. E, ô Fer, você falou um pouco sobre a gente voltou e revisitou as hipóteses e tudo mais. E o Paulo tinha perguntado um pouco sobre o processo antes e durante. Quais são os pontos assim chave para você para rodar esse teste, né? Porque eu sei que esses tempos atrás eu estava num meetup sobre growth e aí a pergunta que mais apareceu foi: como é que eu faço para garantir que eu tenho uma amostra boa, que vai dar diferença estatística e tal? E eu não sei muito se as pessoas pensam nisso no dia a dia, sabe? Quais são os passos, na sua opinião, para montar um teste que vai ser confiável minimamente no fim, assim, que a gente pode, dado que, sei lá, a gente já gastou um tempo ali para ter uma boa hipótese para onde a gente quer chegar, como é que a gente monta esse teste de forma que ele possa ser confiável no fim? Boa. Eu adoro essa pergunta, porque toda vez que eu falo sobre experimentação, surge essa pergunta de tamanho de amostra também, e eu acho assim, é óbvio que isso é relevante, é muito frustrante você montar todo um teste, gastar semanas de desenvolvimento, colocar no ar e no final falar, putz, eu não consigo medir isso aqui porque eu não tenho relevância estatística. Mas assim, é importante a gente ter em mente que quanto mais ousada a sua hipótese, quanto mais disruptiva ela for, mais chances ela tem de trazer ou resultados catastróficos, horríveis, e tudo bem, lembra que a gente quer aprender, a gente não quer ganhar, mas ela também tem mais chances dela ter resultados extraordinários. Então, assim, se eu tenho um resultado muito grande, se eu aumento, sei lá, em 50% a minha conversão, tudo bem se minha amostra for pequenininha. A estatística vai garantir que isso aí tá fora da margem de erro, entendeu? Mesmo que sua amostra seja pequena. Então, por isso que eu tô falando isso, porque por isso que você planejar esse experimento, saber o que você vai fazer, se torna cada vez mais importante, mais até do que seu tamanho de amostra, quanto tempo você vai rodar. Isso é importante também, é lógico que todo mundo quer conseguir medir todos os resultados, mas planejar bem, entender onde está ali a grande aposta e também não ter medo de errar, porque é o que eu falei, uma aposta grande ela pode ser catastrófica, já tive alguns exemplos catastróficos aqui, mas ela pode ser maravilhosa. E aí você tem mais chance de conseguir medir. E aí eu falei tudo isso por quê? Quando a gente vai fazer isso, eu gosto muito da palavra do experimento ele ser multidisciplinar. Então a gente trazer todo mundo para uma mesma reunião, para uma mesma discussão. Não adianta, a gente já passei por times que tipo assim, então o BA ele escreve o documento de experimento, calcula o tamanho da amostra, o designer ele vai lá e faz o design, a engenharia implementa, o PM coordena tudo e tá, não é assim. Eu preciso ter numa sala um BA, um designer, um engenheiro, um PM, para todo mundo falar, poxa, esse produto tá precisando disso, nesse fluxo de design eu não vou conseguir medir isso aqui. A forma como a gente tá criando isso não tá respondendo a minha hipótese. Quando a gente tem todo mundo junto ali, trabalhando em equipe, ao mesmo tempo, e não como pedaços separados do fluxo, isso fica muito mais fácil, isso fica muito mais rico. Quantas vezes a engenharia já não me ajudou na minha análise? Porque eles falaram, olha, Fernanda, esse evento aqui não está criado. Você vai medir, você vai rodar esse experimento, você não vai conseguir medir isso aqui. Entende? Então, assim, ter esse time trabalhando simultaneamente num experimento é muito importante. Colocar todo mundo numa mesma sala é muito importante. Direto eu levanto minha mão e falo, me coloca no critique de design, me coloca no critique de design, porque para mim é importante. Quando eu for medir, às vezes eu pego para analisar só os resultados de um experimento e eu falo, gente, mas não faz sentido essa métrica ter caído, porque a gente não mexeu em nada nesse fluxo. E aí eu volto lá para ver o Figma e tem uma bolinha roxinha pequenininha diferente que não tem no fluxo novo que tinha na outra. E por isso que a métrica caiu. Entende? Então, assim, tá todo mundo na mesma página, faz com que a gente consiga, de fato, confiar nos resultados e entender quais são as novas hipóteses que a gente gera dali para frente. Nossa, Fer, você falou da bolinha pequenininha. Eu tive um caso que deu uma queda de conversão de 24%, que era basicamente um campo que a galera tirou uma foto. E aí eles tiraram a foto e performou bem para todos os produtos, menos para o meu, que foi uma queda drástica.
É isso, entendeu? E aí, tipo, se você estivesse nessa sala onde decidiram tirar essa foto, talvez você não teria deixado de tirar essa foto. Assim, Não, uma coisa interessante sobre teste também, que eu até queria ouvir sua percepção, é que às vezes eu percebo que as pessoas encaram como uma coisa que você vai fazer um teste, vai ter uma resposta e vai salvar a sua vida. Tipo assim, a resposta pode ser sim ou não, e aí resolveu. Mas, assim, primeiro, a minha visão é que a gente tem que fazer múltiplos testes. Na maioria dos casos, dificilmente o primeiro vai resolver 100%. E depois que a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né? Nesse exemplo que eu dei, se a gente for pensar, se a gente esticar essa conversão ao longo dos anos, a gente tava perdendo muito dinheiro para simplesmente melhorar o layout. E era importante melhorar o layout, ele tem que evoluir. Mas assim, o custo estava muito alto, sabe? Então a gente precisava testar mais coisas, mais opções, até chegar num ponto de equilíbrio para evitar que no futuro as coisas fossem tão prejudicadas. Eu não sei, qual que é a tua visão, assim, em torno de, tipo, a gente consegue ter muitas respostas com um teste só, ou isso é mais um processo? Não, e pelo contrário, isso é até uma armadilha, né? Às vezes as pessoas falam, não, então vamos testar. A gente testa, a gente muda esse copy, a gente tira esse campo, a gente coloca essa imagem nova. E assim, beleza, pode ser incrível. Você pode fazer tudo isso e ganhar sei lá quantos % de conversão, mas... E depois você faz o que com isso? Você não vai saber se sua conversão veio só porque você mudou o copy. Às vezes, se você tivesse mudado só o copy e não tivesse trocado a imagem, não tivesse mexido no campo, você teria ganhado 50% de conversão. Os outros dois fizeram, na verdade, sua conversão diminuir. E você não vai saber. Então, de novo, voltando pro tema de eficiência, da gente querer sempre ganhar e ir rápido e vai e tal... Não é eficiente você testar um monte de coisa ao mesmo tempo, você querer aprender 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Uma discussão que eu tenho sempre é que, assim, as pessoas falam, não, mas então vamos colocar mais uma variante. Então, ao invés de a gente fazer teste e controle, coloca mais uma que tenha mudança X. Beleza, só que você vai dividir seu tráfego em mais uma variante, você vai diminuir seu tamanho da amostra e vai demorar mais pra você conseguir medir os resultados. Então, fica elas por elas, no fim das contas, entendeu? É tão melhor você testa rápido. Às vezes, 1 semana de teste no ar é suficiente para você falar, não é por aqui. Ou então, assim, é muito por aqui. Rolar o Thaís e vamos pensar no próximo passo. E já planejar o que você vai fazer depois, isso é muito mais eficiente, você ter claro o que está movendo seu ponteiro para gerar as próximas bets e para você montar seu roadmap, do que você tentar aprender tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai ser... Não, assim, no curto prazo, beleza, é super efetivo, mas no longo prazo... você vai ficar completamente perdido sobre o que é o seu produto e o que de fato impacta ele. E tem tempo mínimo para rodar teste? Você falou dos 7 dias, eu acho isso muito curioso. Eu sempre deixo pelo menos 7 dias, porque o nosso negócio, ele é muito sazonal, né? Então, o cliente que ele pede um cartão de crédito na segunda-feira de manhã, ele é bem diferente do cliente que pede um cartão de crédito no sábado à noite, ou que paga uma conta na quarta de manhã, do que paga numa conta no domingo de manhã. Então, se eu meço ele, tipo, por 2, 3 dias, eu posso pegar a visão daquele perfil de clientes, eu não pego uma sample boa. Eu deixo sempre por pelo menos 1 semana, eu nunca parei um experimento antes de 1 semana, não indico isso, mas na média, assim, eu acho que os nossos experimentos, eles rodam por mais ou menos umas 2, 3 semanas. A menos que seja um produto que tenha um ciclo de vida muito longo e que aí a gente precise... então agora eu quero entender como que o cliente vai se comportar depois de 2 meses vendo essa alteração e tudo mais. Aí beleza. Mas eu gosto normalmente de experimentos mais curtos, porque eu acho que se não deu resultado ali logo naquele começo, a nossa sample no Nubank ajuda, é muito grande, a gente tem uma amostra grande para testar, então isso ajuda também na nossa realidade. Mas se não dá um resultado muito expressivo ali, eu acho que a gente tem 1 milhão de outras coisas que a gente pode fazer e partir para a próxima, sabe? Uma dúvida aqui. A gente já passou por alguns pontos até bem didáticos e práticos aqui, né? Então, falamos sobre frame de como fazer, frame como fazer, como a pessoa deve lidar com experimentação e hipótese antes, durante e depois, né, do experimento. A Fê já deu a dica de que menos de 7 dias tá errado. Não faça isso, tá bom? Não faça. A Fernanda reprova esses testes de menos de 7 dias, ok? Ok, não existe isso. E aqui a minha dúvida é,
muitas empresas estão começando a construir uma cultura de testes, né? A gente vê bastante empresas criando áreas de growth ou tentando colocar na sua cultura esse lance de mentalidade de experimentação, tomar decisões baseadas em dados, etc. Na sua opinião, Fê, você que é uma das referências no assunto, quais são os primeiros passos, na sua visão, que as empresas, né, o nível empresa, deve fazer, e depois como que as pessoas de produtos, independente de quem seja, PM, design, analista de negócios, etc., podem ajudar a influenciar esse processo? Porque muitas das vezes a empresa chega e fala, a partir de hoje, temos que ter uma cultura de experimentação. Ponto. E tchau. E é isso. Na sua visão, quais são os primeiros passos? Acho que tirando a parte prática, porque é óbvio que assim, uma vez que uma empresa ela decide ter uma cultura de experimentação, ela vai precisar passar por toda a questão de decisão de ferramental, o que ela vai fazer, se ela vai construir uma ferramenta in-house, se ela vai usar uma ferramenta pronta e tudo mais. Eu acho que uma decisão até anterior a isso é você entender que a cultura de experimentação ela é uma cultura de risco. Toda vez que a gente testa, a gente pode ganhar muito, mas a gente pode perder. Isso parece óbvio, mas é muito comum. Eu falo muito com algumas pessoas pelo LinkedIn, e eles vêm tirar dúvida, e eles falam, não, mas como que eu coloco ali o teste no ar? Eu tenho medo de colocar isso para 50% dos meus usuários. Porque isso pode derrubar, isso pode subir, mas isso pode derrubar a minha conversão. E sim, pode derrubar a sua conversão, e sempre vai poder. Sempre vai poder ser pior. Eu já tive testes que a gente rodou, que a gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo. A gente tinha rodado entrevista com o usuário, a gente tinha testes passados que afirmavam a nossa hipótese e evidências claras e que caiu, tipo assim, 60% de conversão. E isso acontece, é do jogo. É óbvio que você vai ter ali métricas para te ajudar e falar, não, peraí, vamos parar esse teste agora, porque senão a gente vai acabar com o nosso negócio. Sim, mas é entender isso, e eu acho que isso é o mais importante. Acho que mais do que pensar em ferramentas, mais do que pensar em como montar um time, é óbvio que isso é importante, você precisa ter um time analítico. Não adianta você querer deixar para as pessoas de produto, porque o time de produto, ele tá ali focado na experiência do produto, na melhoria do produto. O time analítico, ele vai trazer justamente essa parte por trás que vai falar assim, ó, independente do que a gente acha, independente do que a gente acredita, os números dizem isso. Os dados dizem isso, a estatística diz aquilo. Então, é importante você ter pessoas que façam puramente esse trabalho para que você consiga separar as duas coisas. Tem muita gente falando assim, não, porque aí o PM ele pode ir lá e ele pode construir o dash no Amplitude e aí ele pode olhar os resultados, tipo, pode, mas é muita coisa para um PM fazer e é muito difícil quando você não tem eu não queria usar a palavra framework, mas é um framework claro de análise e uma pessoa focada nisso para tomar a decisão e falar assim, olha, eu esgotei as possibilidades, eu fiz uma análise complexa, fiz uma análise profunda e essa aqui é a nossa decisão, essa aqui é a nossa conclusão sobre esse teste. Então, é entender que também não é do dia para a noite que você vai montar uma cultura de experimentação. Você precisa ter um time preparado, você precisa ter boas ferramentas e você precisa, acima de tudo, de fato, ter uma cultura que suporte perdas e riscos e tudo isso, que acho que é o mais difícil aí para empresas que ainda não entraram nesse mundo. Uma dúvida, o Fê, e aí a gente vai se encaminhando pro final do episódio, que é, você falou sobre, eu acho que a gente já abordou também sobre isso, sobre a sobrecarga na pessoa de produtos, né, no Product Manager. Como você falou, tem muita coisa que não dá pro Product Manager fazer, e, enfim, é isso. Mas eu vou fazer duas perguntas em uma. Como que você vê, olhando já para um pouco mais de eficiência, como que você vê a gestão de tempo em um mundo de negócios em que o resultado é imediato, né? Então, se busca um resultado imediato. E a gente está falando aqui de testes e experimentos que, no mínimo, devem rodar por 7 dias. Como que lida
com os stakeholders que buscam resultados para ontem? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é como, na sua visão, como que, na sua visão, growth hoje, na maioria das empresas, senta na mesa de estratégia? Hoje, growth é uma cadeira na mesa de discutir estratégia da empresa, de influenciar o direcionamento das empresas, conforme, né? Isso é uma das referências, com certeza você conversa com muitas pessoas, faz meetup, vai em muitas empresas palestrar. Como que você vê esse ponto também? Porque é algo que a gente tem abordado bastante, muito quando a gente fala do Product Manager, né? O Product Manager, a área de produtos, ela tem que sentar na mesa para discutir estratégia. Design tem que sentar na mesa para discutir estratégia da empresa. Engenharia tem que estar na mesa para discutir a estratégia, não discutir, né? Mas tá ali, influenciar, trazer dados, ser representante ali de uma parte. Growth também tá nisso? Boa, vou começar pela primeira pergunta, que é sobre a gestão de tempo, e acho que é mais uma gestão de ansiedade dos stakeholders, né? Eu acho que isso conecta com a pergunta anterior sobre a questão da cultura. Então, uma das coisas para você começar a sua cultura de experimentação é você setar expectativas. E é isso, assim. Direto, eu rodo o teste, aí em 3 dias os resultados estão maravilhosos e falam, por favor, vamos rolar o tá. Vamos rolar o tá. Agora, final de ano, tá chegando no final de ano, a gente não pode perder tempo, vamos. Não é assim, né? Não tem por que a gente relatar uma coisa, sendo que, imagina se eu meço por 7 dias e, na verdade, isso era pior, quando eu pego o resultado do final de semana ali que eu não tinha medido. Então, não é assim, acho que tem que ser uma questão enraizada até no time de que nós vamos fazer o que é melhor para o negócio, nós não vamos lidar aqui com ansiedade e com expectativas, a gente vai lidar com o que é melhor para o negócio e com o que a gente quer aprender. Às vezes o que eu até falo pro meu time é assim, eu coloco um teste no ar e a primeira pergunta é, temos early results? Tipo, 1 dia de teste do ar. E às vezes eu falo pro meu time, eu falo, olha, temos, a gente vai compartilhar eles com 1 semana de teste. Que já são, tipo, às vezes já é até os final results, né? Mas, porque senão, essa ansiedade, ela acaba batendo e ela não é saudável, né? Então a gente vai acabar tomando uma decisão que não é a melhor para nenhum dos stakeholders, nem para quem quer rodar um negócio ali, nem para o time de análise, nem para o time de produto, por um simples fator de ansiedade ali que não faz muito sentido. Agora, sobre essa segunda pergunta, sobre growth e a proximidade com estratégia, eu acho isso muito interessante, porque eu já conversei com muitas pessoas que trabalham em times de growth e que elas trazem para mim assim, estão me pedindo para aumentar a conversão, só que minha conversão não aumenta porque não é porque meu fluxo é ruim, é porque meu produto não é bom. É porque meu produto não é completo. É porque meu produto é caro. Então, de novo, voltando pro tema de, assim, o que eu falo e o que eu faço, de cultura enraizada. Não adianta você querer ter o ano de growth, não adianta você querer ter o super growth e crescer absurdos quando você não está disposto a ouvir que o seu produto talvez não seja bom o suficiente para crescer. Não seja bom o suficiente para que as pessoas queiram converter, porque um produto bom, ele converte mesmo num fluxo difícil, mesmo num fluxo ruim. Aí você vai ganhar a conversão e você vai melhorar, mas se seu produto é bom, ele vai converter. Agora, um produto incompleto, um produto que é caro porque ele oferece, um produto que não está maduro o suficiente, o time de growth não vai conseguir fazer milagre. Ele vai ganhar conversão aqui, ele vai ganhar 10% aqui, ele vai ganhar, 15% ali, mas ele não vai fazer milagre, ele não vai explodir um produto que não está pronto para explodir ainda. Então, eu não acho que isso seja realidade ainda, mas eu acho que as empresas que entenderem que as duas coisas estão extremamente conectadas vão muito mais longe do que as outras. Eu tenho só mais uma, que não é sobre experimentação. Na real, o motivo pelo qual eu queria que a Fer viesse aqui é porque, como vocês puderam ver, ela navega muito bem por várias coisas, assim. Eu acho curioso como tem algumas pessoas que
acabam com a formação de carreira que faz com que elas consigam perceber que é importante elas estarem na mesa com design, que é importante elas estarem na mesa com engenharia, enfim, elas conseguem navegar independente da formação, enfim. Acho que a gente fala muito sobre isso aqui para a carreira de produto em geral. E aí, Fê, eu queria saber quais são as suas dicas para as pessoas que, principalmente as pessoas engenheiras, mas também em geral, que eu acho que essa é uma pergunta que sempre acontece aqui, quais são as suas dicas para quem está querendo ir para uma área de growth, para uma área de análise de dados e quer fazer uma transição de carreira ou até está no começo de uma carreira, tipo de conteúdo, quais são as recomendações que você dá para as pessoas conseguirem ampliar a visão e também conseguir ter mais contexto de negócio? Eu venho de uma carreira analítica, eu tenho uma formação analítica e é muito comum que a gente tenda a se fechar, né? Então eu faço análise, eu olho para números, eu sou extremamente pragmático, é isso ou não é, e tá tudo certo. E isso te trava um pouco, né? Porque eu acho que uma carreira, ela é sobre conexões. E quando você tá disposto a se conectar com as pessoas, a ouvir opiniões diferentes e entender que, muito do que eu falei antes, né? De que um time, ele trabalha junto e você pode ser a pessoa mais analítica, o melhor analista de dados do mundo. Mas talvez você não tenha a visão de produto que o PM que está do seu lado tem, que a designer que está do seu lado tem. Então, você estar sempre disposto a aprender, a ouvir, a se interessar pela atividade, né, da pessoa que está do seu lado, para mim é a coisa mais importante. Eu acho que eu fui bem sucedida nessa navegando aí entre times multidisciplinares, contextos completamente diferentes. Como eu falei, eu fiz engenharia civil, já trabalhei em obra, né, em chão de obra. Foi porque eu sempre estive muito disposta e curiosa, na verdade, acho que foi até minha curiosidade em entender o que a pessoa do meu lado está fazendo, aprender com ela e sempre partir de um lugar de humildade, de falar, ela pode me ensinar a fazer isso de uma maneira melhor. Eu acho que quando o time de análise ele está disposto a aprender com os outros, eu posso falar isso porque eu já vi muito time de análise se fechar e falar, não, mas é esse ponto final, os dados mostram isso, os números mostram isso. Você não consegue ir longe, você não consegue ter bons resultados, porque apesar dos números falarem muito, e eu sempre falo, né, eles são soberanos, o aprendizado não tá ali nos números, o aprendizado tá em como você interpreta e em como diferentes pontos de vista impactam nessa interpretação. Então, eu diria isso, assim, acho que minha dica é ouça muito, 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 muito. Parta de um lugar de humildade em que você não sabe o que você está fazendo, porque acho que é importante você pensar, eu não sei e eu quero entender por que isso foi feito dessa forma e entender por que eles não fizeram diferente, por que não fizeram isso antes. De curiosidade mesmo, acho que isso vai te levar longe. Ou seja, Júlia, ela tá pedindo para os Product Managers serem humildes. Mas aqui estamos mais um dia. Eu tô pedindo para os analistas serem humildes. Olha, ela não quer se comprometer, hein, Júlia? Não, mas tá certo, a galera se apaixonou lá pelo modelo Spotify, mas ninguém gosta de colaborar, na verdade, né? É duro ouvir que seu ponto de vista não é soberano, então eu gosto dessa dica. Ótimo. E é com essa dica que a gente encerra o episódio número 1 de 2024. Começamos com o pé direito. 2024, o ano de growth. É isso. A partir de agora, você que está assistindo e ouvindo esse episódio vai ser bombardeado por conteúdos de growth. O que vai ter agora de meetup sobre growth? Conteúdo sobre growth. Certo, Júlia? É isso, pode aguardar, já vou lançar a nova pós. Pós em growth, growth casca dura, grossa, tudo que tem aí. Então, a partir de hoje, é o ano de growth. Fê, muito obrigado por você ter aceito esse convite para falar aqui nesse humilde podcast. Volte sempre. Obrigada, gente. Estou muito feliz e honrada em ser o primeiro episódio aí de 2024. Como foi dito aqui, o ano de growth. Vale. Pronto. Eu fiz uma das maiores referências da área. Falar que é o ano de growth. Então, quem vai falar o contrário disso? Hein, Júlia? Não, já tá registrado já.
registrado. É isso. Então, muitos episódios sobre growth, experimentação, testes e hipóteses virão por aí. Então, fique ligado na Product Gurus. De novo, clique no botão seguir, clique no botão se inscrever, ative o sininho, deixe seu gostei, deixe suas 5 estrelas, mande comentários, siga a Fernanda no LinkedIn, siga a Júlia também no LinkedIn, siga a Product Gurus nas redes sociais, estamos por aí, só colocar Product Gurus. E é isso. Feliz ano novo, feliz 2024, beijos, tchau, fui.